Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus cidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que este homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositastes meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra do Senhor, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós estamos lendo uma parábola bastante semelhante à parábola que nós assistimos, ou melhor, vivemos domingo passado. Mas tem alguns detalhes aqui nesse texto que é bem importante a gente trazer ao coração para a gente compreender as coisas. O Evangelho de Lucas diz assim: Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém, porque ele deu esse detalhe. O evangelista São Lucas, ele compreende a vida de Jesus como um itinerário que sai da Galileia, de Nazaré. Ele atravessa todo o país de Israel, passando pelas várias regiões da Samaria, a cidade de Jericó, o deserto da Judéia, o mar da Galileia, todos esses espaços. Ele atravessa o país de Israel e sobe para Jerusalém. E para Lucas, Jerusalém quer dizer sempre a morte. Ele está indo para a morte. Ele contou então esta parábola em vista de tudo o que está acontecendo, porque os discípulos fizeram uma outra pergunta para ele: Senhor, é agora que você vai instaurar o teu reino? E Jesus então responde essa pergunta: o meu reino será instaurado
Mas o meu reino não tem nada a ver com o que você acha que é o reino. Tem nada a ver. Muito pelo contrário. O meu reino será uma entrega por amor de vocês. Mas o meu reino, para você fazer parte deste meu reino, você precisa aderir a mim, a minha vida, e viver aquilo que eu vivi. Você vai ter que passar pelo caminho doloroso, saindo de Nazaré até chegar na cidade de Jerusalém. Você vai ter que passar pelo caminho doloroso do desprezo. Você vai ter que passar pelo caminho doloroso da incompreensão. E você vai ter que ir crescendo como um discípulo. E é por isso que ele contou esta parábola de um dinheiro que o homem dava a determinados empregados, e eles tinham que trabalhar esse dinheiro e devolver esse dinheiro multiplicado para o dono. Qual era o dinheiro que ele precisa? Qual é o dinheiro que você precisa para entrar no reino do céu? Qual é a moeda que você precisa para entrar no reino do céu? Essa pergunta é melhor. A moeda que você precisa é fé. E aquele que não tem fé, esse terá um destino tremendo. E é como a parábola termina: pegue este servo cruel, perverso, e mate ele na minha frente, arranque ele daqui. Não é porque Deus, já que ele é mau, vamos nos vingar e vamos dar a ele um castigo. Não, é porque aquela pessoa, ela não quis Deus, ela não multiplicou a sua fé, ela não cresceu na fé, muito pelo contrário, ela era inimigo de Deus, né? A parábola diz assim, quando Jesus começou a parábola, ele diz assim: um homem nobre partiu para o estrangeiro, para um país distante, a fim de ser coroado como rei. Seus cidadãos, porém, odiavam esse homem. E exatamente isso daqui, não viver na fé, é o mesmo que odiar Deus. Não viver da fé é ser inimigo de Deus, é não querer as coisas de Deus, é viver contra Deus. A gente vê um monte de gente aí que vive contra Deus, vive pregando valores que não tem nada a ver com as coisas de Deus. Infelizmente até pessoas católicas dentro da igreja mesmo, elas são a favor do aborto, são a favor do comunismo, são a favor de não sei o que, são a favor disso, a favor daquilo. De repente, por causa de uma situação particular dela ou da vida dela, da família dela, ela defende uma série de valores que não são valores do reino de Deus. Então aquele que não vive o reino de Deus, não vive a fé e não faz essa fé crescer, ela acaba se tornando inimigo de Deus. O homem disse: esses cidadãos não querem que eu reine sobre eles. O que não tem fé não quer que Deus reine sobre ele, de jeito nenhum. Ele é autossuficiente, ele é prepotente, ele é orgulhoso, ele é soberbo, ele é de fato inimigo. Quando a gente se torna amigo de Deus, a gente já passa a viver o reino de Deus. Assim como nós vimos tão bonito na primeira leitura, no Apocalipse de São João descrevendo, e é uma visão assim extremamente bela, bonita, ele descrevendo o céu, e aquele que é o vencedor da morte, sentado no trono especial. Ele era como uma pedra preciosa, todo ele era maravilhoso, era riquíssimo, era soberano. E diante dele, os 24 anciãos se ajoelhavam, se prostravam diante dele e diziam com os anjos: Santo, Santo, Santo. Tiravam as suas coroas e depositavam aos pés daquele que é poderoso. E esta visão que nós temos que ter de Deus. E é assim que nós temos que viver com Deus. É diante dele que a gente deve se prostrar através da fé e tirar os nossos bens, tirar as nossas coisas, tirar a nossa coroa, colocar diante dos pés dele e dizer: ele é bom, ele é maravilhoso, ele é rico, ele é santo, santo, santo. Mas só faz isso quem tem fé. Quem não tem fé continua inimigo de Deus. E a parábola que termina dizendo: pega este sujeito, mata ele na minha frente, tira tudo que ele tinha e dá para outro que tem 1000 vezes mais. Pobre coitado de nós, se deixarmos a fé morrer,
Se pegarmos a nossa fé, enterrarmos e deixarmos as coisas do mundo cobrir a nossa fé, ou dominar o nosso coração, dominar o nosso pensamento e a gente se esquecer de Deus. Não é o Senhor Deus que vai mandar a gente para o inferno, é a gente mesmo. Quando faz exatamente como Satanás fez: abaixo Deus porque eu quero sentar no trono de Deus, no trono dele, no lugar dele, porque eu sou o máximo. A fé nos leva para o lugar onde vive o demônio. Ou você crê, ou você será sempre inimigo de Deus. Mas é terrível alguém se fazer inimigo de Deus.